Estamos tentando fazer cortes novos, tentando trazer informação nova. Se você não sabe o que está acontecendo, então é porque você não me segue nas redes sociais. Essa semana eu fiz parte, fui convidada, tive a honra de ser convidada mais uma vez aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para falar sobre fibromialgia e promoção de saúde. Eu falei que maio ia ter muita coisa, mas a pessoa que chega aqui não sabe, mas o meu canal é Gleice Explica Saúde e Fibromialgia. E não tem como não falar sobre o mês de maio, Maio Roxo, a conscientização e o enfrentamento sobre a fibromialgia. E, mais uma vez, quero agradecer, né, o convite de fazer parte dessa audiência pública, no qual eu apresentei não só a importância, né, de se ter letramento, né, ensinar para as pessoas, ter capacitação profissional e, principalmente, entender que sem adaptação, sem manejo, a pessoa que sofre com uma síndrome crônica não tem como ter uma vida um pouco mais perto do digna. E aí tem corte aqui no canal, tá? Já tem o meu trecho falando aqui na câmera, então se você quiser dar uma maratonada, se bobear, eu vou colocar aqui. Se eu não colocar no card, me manda mensagem: Gleice, não tá no card. Eu coloco no card para vocês terem acesso à live que aconteceu nessa terça-feira, dia 26 de maio. Então, lá não consegui mostrar o, o, a imagem, né? Tivemos um pequeno probleminha de técnicos, problemas técnicos. Então, isso aqui é um projeto que eu apresentei. Consigo dar zoom? Ó, consigo. Só não consigo arrastar. Tecnologia. Então, esse aqui é um projeto, né, de ciência e evidência e dignidade, políticas públicas baseadas em evidência para a fibromialgia. Isso aqui foi para apresentar na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, mas exigindo que isso seja estendido, né, a nível nacional, seja estendido para o Estado, o Brasil todo. Sem isso aqui, a gente não consegue garantir promoção de saúde. Eu fiz até um card postando no meu Instagram, falando um pouquinho de cada ponto, de cada passo, né, reconhecer a condição de fibromialgia, que é uma condição crônica de dor nociplástica e de hipersensibilidade do sistema nervoso, né, uma hiperatividade desse sistema nervoso, que ele está extremamente reativo. Sem a conscientização, sem entender o que é a síndrome, a gente não consegue fazer nada. Então, primeiro, a gente precisa chegar ao letramento, buscar essa exigência da compreensão do que é a síndrome e como ela afeta a vida das pessoas. Entender que, por si só, né, a fibromialgia ela já é enquadrada na LBI, Lei Brasileira de Inclusão como pessoa com deficiência. Então, desde 2015, a fibromialgia ela já está dentro desse escopo. A questão toda que as pessoas fazem um pouco de confusão, que eu vou fazer um próximo corte só para explicar sobre a nova lei, né, a Lei 15.176 de 2025. Deixa eu compartilhar aqui. Está aqui um trechinho que ela vem, né, alterando a Lei 14.705, né, do Programa Nacional de Proteção aos Direitos de Pessoas com Síndrome, Fibromialgia, Fadiga Crônica e Síndromes Complexas de Dor Regional. Então, essa nova lei, que eu peguei até no Google muito rapidamente para ajudar vocês a entenderem, ela vem complementando a LBI, entender que a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela vem já descrevendo clinicamente, né, a condição de fibromialgia sendo reconhecida como uma síndrome de uma pessoa, né, com deficiência. Porém, o que aconteceu com a nova lei? Eu vou explicar no próximo corte, mas eu preciso falar para elucidar vocês. A nova lei,
essa lei aqui, 15.176, ela vem colocando que a fibromialgia em estado, né, ela é reconhecida em todo o território nacional e para fins, para todos os fins. Quando se fala que é para todos os fins, é que estende o reconhecimento de pessoa com deficiência para fins jurídicos legais, né? Então, ela está trazendo para o escopo, tirando só do escopo clínico, para o escopo, né, social e de previdenciário. Então, essa nova lei, ela diz que a pessoa com fibromialgia é reconhecida em todo o território nacional como pessoa com, né, PCD, pessoa com deficiência, e trazendo ela para todos os fins, mediante a questões fiscais, isenções e também reconhecimento para poder fazer prova, né, e requerir essa prova. E essa nova lei, ela vem dizendo, caso, se necessário, fazer avaliação biopsicossocial. Tem corte aqui eu explicando sobre avaliação biopsicossocial, né? Depois vocês deram uma maratonadinha e eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo corte, mas vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento da pessoa. Ela passa a partir do momento que eu compreendo e entendo o que é a síndrome. E, infelizmente, ainda, né, não está sendo feita uma exigência, né, dos profissionais serem capacitados. E quais são os profissionais devem se capacitar e devem entender sobre fibromialgia? Todo e qualquer profissional que lida com o ser humano. Gleice, o caixa do supermercado deve saber? Sim. Gleice, o oftalmologista deve saber? Também. Gleice, a recepcionista deve saber? Também. Gleice, advogado deve saber? Principalmente. Médicos? Todos. Né? Então, entender que, como é uma síndrome crônica que não tem cura e precisa de manejo, e desses manejos precisa da conscientização da população em geral, eu preciso que todos que interajam com seres humanos precisam entender o que é a fibromialgia e como ela nos afeta. Até aí, ok, né? Quem diz isso? Quem diz sobre essas questões? Tá vendo aqui, ó, ACR, que é a Escola Americana de Reumatologia, e ASP, que é Instituto de... Peraí, que é em inglês? Associação Internacional de Estudos sobre a Dor, né? Calma, né? EULAR, né? Escola de Reumatologia Europeia de Divulgação em Ciência, né? E a OMS, Organização Mundial de Saúde. Quem diz que a fibromialgia ela é uma síndrome crônica que não tem cura e precisa de adaptação e manejo para que possamos oferecer uma vida mais próxima de uma vida digna, são esses seres aqui, ó. São seres de muita bagagem internacional. Vocês estão vendo aqui com o mouse, não, né? Mas tá logo. Tá vendo sim, agora acabei de ver. Então, vocês estão vendo aqui quem diz sobre isso, né? As políticas públicas está aqui do lado, né? Tô fazendo questão de mostrar para vocês. Isso aqui foi sobre o que eu falei aqui no Rio de Janeiro, mas isso vale para todo o território nacional. E aí, o que a gente pode dizer? Aqui, junto das leis e aquilo que se tem os direitos garantidos, né, o benefício previdenciário, né, a isenção fiscal, né, toda essa lei, a Lei 15.176, vem garantir para todos os âmbitos, né, para todos os fins, sendo reconhecido como PCD. Voltando aqui, ó, tá? A compreensão clínica adequada, né? Esse é o nosso sonho de consumo, tá? Isso é o sonho de consumo de qualquer pessoa que sofre com síndromes ocultas. Não é só para fibromialgia, mas isso aqui é para toda e qualquer pessoa. Sobre isso aqui, então aqui, ó. A compreensão clínica adequada deveria ser um diagnóstico clínico que a fibromialgia, ela passa por esse diagnóstico clínico, mas hoje o que a gente encontra são profissionais totalmente descapacitados e desqualificados em relação à compreensão do que é a fibromialgia e como é que ela afeta o corpo das pessoas, e esse diagnóstico, ele acaba sendo um diagnóstico muito,
muito tardio, e isso dificulta muito o manejo e a compreensão sobre a síndrome. Além do diagnóstico, né, isso aqui é o desenho que a gente busca, né, para que aonde a lei se embasa, né, a Lei 15.176, né, ela é feito um diagnóstico clínico baseado na escala de dor e funcionalidade, a avaliação biopsicossocial, caso necessário, e o impacto, funcional dessa pessoa. Então, como a fibromialgia, ela impacta tanto na parte social, quanto na parte física, quanto na parte cognitiva, quanto na parte financeira, né, eu preciso analisar tudo como afeta a vida dessa pessoa. Por quê? A fibromialgia, ela atravessa na vida das pessoas de formas diferentes, dependendo da escolaridade que essa pessoa tem, dependendo da onde ela mora, dependendo a acessibilidade que ela vai ter de poder ter acesso, né, não só aos ambientes, né, se ela mora num lugar com escada, se ela mora em viela, se ela mora em ruas, né, de paralelepípedo, se é uma rua asfaltada, se é uma rua de terra de chão, isso tudo vai afetar na vida da pessoa com fibromialgia, porque o impacto ao redor, né, em meio àquilo que a pessoa vive, vai interferir direta e indiretamente na qualidade do manejo que aquela pessoa, né, precisa ou tem, né. As adaptações e reconhecimento como pessoa com deficiência, como PCD. Tá aqui, né, toda a descrição e dizendo, não é porque a pessoa tem uma deficiência cognitiva que ela passa a ser uma pessoa que não é inteligente. Isso já caiu por terra há muito tempo. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Existem muitos profissionais que não sabem identificar o que é uma deficiência, porque muitos profissionais da área de saúde ainda erroneamente falam que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem, né, um defeito físico, né, que tenha uma mutilação. A pessoa mutilada, quando a gente chama, né, uma pessoa que tem um braço amputado, uma perna amputada, que nasceu com um coto ou nasceu com alguma uma deficiência física, visualmente falando, ela pode ou não se enquadrar como pessoa com deficiência, da mesma forma que uma pessoa que não nasceu com nenhuma, mutilação, né, nas extremidades, vamos colocar assim, né, de uma forma em geral, também pode ou não se enquadrar como uma pessoa com deficiência. E o que faz para essa pessoa se enquadrar como pessoa com deficiência? E a gente vem de novo aqui, ó, a gente volta lá para a LBI, gente. A gente faz sempre assim, ó. A gente volta aqui, ó, para a LBI. Vocês querem saber como a pessoa se enquadra como pessoa com deficiência? É quando a pessoa tem, né, a condição de saúde dela impacta diretamente na vida cotidiana dela, e quando, isso interfere para que, ela não consiga ter uma vida próxima de uma vida típica, ou uma vida típica. Se ela tem uma condição, né, de longo prazo, longa duração, que afeta todo todo e qualquer que gera todo e qualquer impedimento, isso faz com que ela se enquadre como uma pessoa com deficiência. E eu quero parafrasear aqui o Vanderlei, que trouxe uma fala maravilhosa, dizendo justamente que toda e qualquer pessoa, isso aqui é lindo de se. Volta aqui. Isso aqui. Tananana, cadê? Bora lá, seja bonzinho comigo. Vou falar aqui mesmo, não quer sair, vou falar assim mesmo, pequenininha mesmo. Queria colocar em outro módulo, vou colocar esse aqui. Vamos lá. Toda e qualquer pessoa, se viver o suficiente, vai se tornar um PCD. Porque a condição chamada vida faz com que, ainda mais quando a gente tem uma condição hoje, como a gente tem nessa evolução tecnológica que nos permite viver um pouco mais, ter uma vida mais longeva, faz com que nosso corpo ele vá falhando em várias questões, né? E isso faz com que, conforme você for sobrevivendo, você vai se transformar
uma pessoa com deficiência que vai impactar a sua vida. Então, entender que a lei que coloca e reconhece a pessoa com deficiência nos permite ter uma vida um pouco mais digna. Deu para entender? A todos. Deixa eu ver se eu consigo reorganizar aqui, botar em quadro. Ai, ai, ai. Adoro quando o StreamYard faz isso. Me tira os... Ainda mais no meio do corte. Me tira as opções aqui da tela. Ai, StreamYard. Seja os bonzinho, vai. Seja os bonzinho. Tô tateando aqui as cegas. Achei aqui. Ok. Voltando aqui para LBI. E entendendo aqui um pouquinho mais, voltando para... Eu tô fazendo isso aqui, literalmente, as cegas, que eu tô sem óculos. Entendendo, né, sobre o impacto dessa síndrome e como ela nos afeta, como que a gente busca esse manejo? Esse manejo, ele vai, né, desde a vida social, né, levando à vida profissional. E nós temos aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Nós temos aqui o que é feito. Vocês conseguem ver aqui? A falha no letramento científico. Isso aqui é o que acontece hoje, tá? Isso aqui é a realidade que nós temos hoje sobre a compreensão do manejo e tratamento sobre a fibromialgia, que é a falha do letramento científico, diagnósticos tardios, gaslighting médico, né, estigmatização, a estigmatização das pessoas com a síndrome, né? Polifármacos, prescrição medicamentosa indiscriminada, tratamentos, né, sem evidência científica, e aí gera um peso funcional, né? É uma perda funcional. Né? Então, é isso que acaba, o que a gente tem hoje, o que acaba sendo feito, que são práticas sem, né, sem PBS, sem prática baseada em evidência. Vocês conseguem ver que é exatamente isso aqui que acontece. E esse escopo aqui faz com que haja uma abertura maior para as práticas pseudocientíficas, que são práticas que não garantem a promoção de saúde. A única coisa que garante é que a pessoa que promove práticas pseudocientíficas ganhe dinheiro, né, sem promoção de saúde, sem o real manejo, né, fingindo que estão tratando. Eu sei que muitas pessoas têm boa vontade com práticas integrativas, mas infelizmente hoje no Brasil a grande maioria das práticas integrativas, para não dizer todas, elas são práticas que nada além, que elas fazem nada além do que enganar a pessoa. Ah, Gleice, mas aí eu tenho fé. Mas aí ter fé não tem a ver com tratamento, tem a ver com religião. Ah, eu gosto daquela prática da energia, tem a ver com religião. Ah, porque tem a ver com religião. Crença é uma coisa, e tá tudo bem, e evidência científica é outra. Quando as pessoas querem misturar os dois, não dá certo, porque são dois polos, né, extremamente opostos da mesma métrica. Eu posso ter crença e ter base científica? Sim, desde que eu não misture as duas coisas. Porque quanto mais base científica, quanto mais eu caminhar para a régua da base científica, mais longe de crenças, que a gente chama de crenças muitas das vezes, que nos limita, porque a gente se baseia naquilo que a gente acha, e não sobre aquilo que se tem evidência. E é isso que acaba acontecendo. Né, as práticas pseudocientíficas acaba tendo um impacto nas políticas públicas, né, com judicialização de práticas sem evidência, né, um gasto nos cofres públicos. Isso acaba aumentando a sobrecarga do SUS, sobrecarga nas previdências, sobrecargas
nas famílias, porque quando você tem uma pessoa que ela acaba não sendo capaz de gerar a sua própria renda, de se automanter, ela acaba sendo uma sobrecarga para mais alguém. E esse mais alguém, ele não vai conseguir, muitas das vezes, dar conta dessa sobrecarga fiscal e essa sobrecarga financeira e essa sobrecarga social para esse outro ser humano tendo que trabalhar e, né, sustentar esse outro ser humano. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente sabe que isso vai gerar mais gastos para os cofres públicos, mais impacto nas políticas públicas, mais sobrecarga dentro das redes de atendimento, porque você não vai ter um real manejo. E aí a gente vai falar sobre o outro lado da moeda, com práticas baseadas em evidência. Quando a gente consegue um diagnóstico precoce, uma avaliação adequada, você tem rapidamente um direcionamento e busca o manejo correto, né, e multidisciplinar, aonde a gente busca um centro no qual a pessoa com fibromialgia ou, né, dores crônicas, fadiga crônica, síndromes debilitantes, ela vai estar num mesmo ambiente onde ela vai fazer acompanhamento com todos os profissionais, né, ter ali um centro, um núcleo onde essa pessoa consegue ter o acompanhamento trimestral, ela consegue fazer a fisioterapia dela, ela consegue remarcar, ela consegue ter um manejo correto, né, nos tratamentos que se tem com evidência. Então, terapêuticas baseadas em evidência, né, adaptação de ambiente e questões laborais, né, de trabalho, né, e isso já gera uma reabilitação e uma readequação, isso melhora o impacto psicológico dessa pessoa. E a gente volta a dar uma funcionalidade mediante ao manejo e adequação e o reconhecimento que aquela pessoa é uma pessoa atípica e precisa desse manejo e dessa coerência. E isso vai impactar diretamente menor custos públicos, menor judicialização. Essa pessoa ela consegue gerar a sua própria renda, ela consegue trazer de volta, né, esse dinheiro para dentro, né, do mercado, e ela consegue ter uma vida mais digna, porque ela consegue adequar os seus ambientes, o reconhecimento como PCD faz com que ela consiga não só adequar o ambiente, mas como adequar a jornada de trabalho com a condição físico-funcional e cognitiva para que não gere mais mazelas nessa pessoa. E assim a gente consegue ter uma vida um pouco mais digna para as pessoas que sofrem com síndromes debilitantes. Esse corte já está muito longo. Eu vou falar um pouco mais sobre um pouco mais de políticas públicas e tentar, né, esclarecer e trazer mais informações sobre o que é fibromialgia e o impacto de se trazer aquilo que se tem mais de evidência científica. E isso não é uma ilusão, tá? Isso é possível de se conseguir fazer. Mas aí a gente vai depender muito mais de capacitação profissional e conscientização, né? E ter, né, a lei garantindo essa promoção de saúde é uma ferramenta para que a gente possa trazer mais qualidade de vida para quem merece e para quem precisa muito ter uma vida um pouco mais digna. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez, né, algum sentido para você, se você falou, nossa, eu quero saber um pouquinho mais, comenta aqui. Você que está vendo esse corte aqui, eu vou ficando por aqui, tá? Mas você que está na live, fica aí mais um pouquinho. Vocês vão ver aqui em algum lugar, né, vai aparecer aqui para vocês maratonarem o meu vídeo, e aí vocês dão aquele checklist assim bem completo. Salva, comenta, compartilha, comenta muito. Se vocês quiserem mais vídeos como esses, dá aqui uma hypada, porque isso ajuda a levar a informação idônea para mais alguém que talvez precise dessa informação como você. É isso, meu povo. Beijos. E esse aqui ficou longo, hein? Mas acho que tá valendo. Gostou? Maratona dos meus vídeos e fui!